São 15 horas e 33 minutos, já estamos aqui para mais um bloco, agora falando de literatura com a professora Lu. Muito obrigada pela sua presença. Gente, ela trouxe, dá uma olhada. Olha aqui, primeiro presente, né, Malu? Romantismo brasileiro. Também ganhei. Ó, Amor e Morte, Maria de Lourdes da Conceição Cunha. E fora, assim, todos os livros importantes que a gente vai falar aqui. Tem mais alguns aqui, ó. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, diz a professora Lu que foi quase autografado, né? Foi quase. Quase autografado. Quase. Essa edição é bem antiga, né? Bem antiga, um livro maravilhoso. Eu vou pular essa parte, já começa aqui, vamos lá. É mesmo? Já vamos mudar o roteiro, isso mesmo. Como é que a gente muda? Tá bom, aqui. É isso aí. Então, em geral, um aluno, ele tem de ler 9, 10 livros por ano. A lista dos livros para os vestibulares, que não se alterava muito até os últimos 3 anos, mudou. Agora, todo ano, 1 ou 2 livros são trocados. Na FUVEST 2017, entraram os livros de Iracema, de José de Alencar, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, Sagarana, de João Guimarães Rosa e Mayumbê, do escritor angolano Pepe Tela. O vestibular da Universidade de Campinas, Unicamp, que costumava acompanhar a lista da FUVEST, aumentou de 9 para 12 livros. Entre os clássicos que não saem de moda estão O Cortiço, de Aloysio Azevedo, e aqui a gente viu o exemplar Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que, aliás, é um dos livros favoritos do cineasta norte-americano Woody Allen. Para falar sobre os livros adotados pelos principais exames de acesso ao ensino superior no Brasil, convidamos Lu, professora de literatura do colégio e do curso Objetivo. Lu, sempre um prazer, a Lu é uma querida aqui da escola, quase, são quantos anos já de Objetivo, Lu? Algumas décadas. Não entrar no mérito, não? Vamos pular essa parte. Mas é um prazer estar com você, Silvia, com a Malu. É sempre bom reencontrar pessoas queridas. O que você trouxe aqui pra gente? São os mais importantes, esses? Na verdade, assim, o vestibular é uma coisa que você falou que a Unicamp pede 12 livros, né? Realmente são 12, mas se a gente contar o que nós temos de quantia de escrita nos livros, não são 12. Porque, por exemplo, Amor é um conto. A Oliveira Augusto Matraga é um conto. Se a gente pensar que são contos que você lê, por exemplo, Amor da Clarice Lispector, acho que você lê em meia horinha, não é? O Aurives de Augusto Matraga também não leva muito tempo. Então, O Espelho do Machado, que é um conto que entrou na lista agora de 2018, né, do vestibular 2018, porque o candidato tem que tomar muita atenção. Quando ele for procurar a lista de leitura obrigatória, seja para qualquer vestibular, ele tem que lembrar que ele vai entrar na universidade em 2018. Então FUVEST 2018, Unicamp 2018. Porque se ele pegar FUVEST 2017, porque ele pensa assim, eu estou em 2017. Não, essa é a lista do vestibular passado. 2017 foi o vestibular passado. E a lista sofreu alterações. Então o pessoal fica pedindo, sabe, por exemplo, Capitães da Areia, que não cai mais na FUVEST. Na próxima prova ele não está mais. Então, se a gente pensar que a gente tem 2, 3 contos, né? O Espelho do Machado, essa Amor... é a lista, pelo jeito, já, essa aqui é a lista do vestibular 2018. Tá aproveitando aqui já. Né? Então, se você pensar que são contos, não dá pra gente pensar em 12 livros. Né? Por exemplo, seriam 12 publicações, vamos dizer assim? Sim, porque quando a gente fala em... É rápido, né? É isso, quando a gente fala em livro, o candidato vai pensar que é um livro assim, que nem, por exemplo, o Terra Sonâmbula do Miyakoto, que é maravilhoso, não é? Assim, que tem 200 páginas. Não. Então, o Amor é curtinho, a Oliveira de Augusto Matraga é razoavelmente curto, o Espelho é curto, mas é um conto muito denso do Machado, tem muita filosofia, né? Aquela discussão da alma exterior, da alma interior, não é? Que a gente tem uma alma que a gente mostra para os outros, né? E a gente acaba absorvendo essa realidade. Eu quero ler. O Espelho. É maravilhoso. E tem o Espelho do Guimarães Rosa. Não está na lista. Mas pode ler. O Espelho do Guimarães pode ler. Pode ler os dois. Né? O Espelho do Guimarães Rosa, que é mais complicado de entender do que o Espelho do Machado. Mas vai bem nessa linha de quem nós somos. Não é? Quer dizer, eu sou desse jeito porque eu sou assim ou porque o olhar de fora quer que eu seja desse jeito. Olha que interessante. Mas isso é cobrado do aluno no exame? É cobrado. Entra nesse mérito? Sim, porque, na verdade, os vestibulares eles não estão querendo saber se o aluno leu a historinha.
se ele sabe o que aconteceu com o Jacobina, que é o caso do personagem do espelho, quando ele chegou na casa da tia dele. Não é isso. Eles querem saber o que representa. Eles querem saber se o candidato... Sim, eles querem saber se o candidato entendeu a obra, entendeu o que leu. Questão de checagem de leitura, normalmente não cai. Às vezes cai uma, assim, que é para salvar o candidato na prova, não é? Assim, ele não zera. Então vamos pensar na segunda fase de FUVEST ou de Unicamp. Uma questãozinha mais fácil para ele não zerar a prova. Mas isso já faz justamente para evitar o resumo. O que é importante, então, já que você está colocando essa dica, você saber o conceito do livro, porque muitas vezes o aluno ele se prende ali no personagem tal e a característica de cada um. Ou enredo, né, Lu? Começa assim, termina assim. Não. Veja, a história é importante, sim, mas mais importante é a compreensão da história. Então, o ideal para o aluno é fazer aquilo que eu faço, né? O meu Machado de Assis lá, o meu Memórias Póstumas primitivo. Né? Não precisa. Quantos anos tem esse aqui? Eu não sei. Olha, é da minha irmã, da época de escola, eu herdei, aí eu usei na faculdade, usei... Não, mas quando você fala que não precisa fazer como você faz, é o quê? Marcar, na verdade, assim, eu marco para uma questão mais profissional. Mas, por exemplo, uma coisa que o candidato deve fazer, o aluno deve fazer isso para qualquer aluno que tem que ler alguma obra para a escola. Para a escola. Está lendo? Vai grifando. Não é? Porque quando você grifa, você lê de novo. Não é? E aí você até pensa naquilo que você grifou. Não é? Então, grifa. Faz um resumo de capítulo por capítulo. Quanto ele leu? Não é? Então, ele entendeu? O resumo do jeitinho dele. Não precisa ter aquela coisa de... Claro que você escrever com correção gramatical é melhor, porque ele vai treinando também. Mas é o resuminho dele para ele. Então faz o resumo, anota o que ele entendeu da obra e guarda esse resumo. Né? Porque, por exemplo, o candidato que está lendo uma obra agora, nós estamos em março, quando chegar em novembro, muita coisa que ele leu, infelizmente ele perdeu na memória. Aí o que ele vai fazer? Vai pegar o livro de novo para ler? Não dá mais tempo. Então, se ele pegar o resuminho que ele fez, ele vai lembrar por que ele escreveu aquilo, ele vai lembrar até onde ele estava quando ele escreveu, a caneta que ele usou. É como se a leitura voltasse inteira. Então, acho que esse é um princípio. Ler o livro é importante. Eu acho que os candidatos eles devem ler. Né? Porque a FUVEST, a Unicamp e outras faculdades que exigem leitura obrigatória, eles não estão pedindo para você ler o resumo. Eles não estão pedindo para você assistir ao filme. Embora algumas universidades peçam também que os candidatos assistam ao filme. O filme ajuda? Então, aí que tá. Depende do filme. Você pensar, por exemplo, na adaptação para o cinema do livro Iracema, é uma adaptação precaríssima, e atrapalha até, né? Atrapalha. E tem erros em relação à obra, porque para o cinema, para o teatro, a adaptação é livre. Então, o diretor, ele faz a leitura que ele quis, do livro, aí ele transpõe isso. Um exemplo disso, houve um seriado, ele chamava Capitu. Era Capitu, um seriado que passou recentemente, já tem uns 3 ou 4 anos. Era uma leitura do diretor, que é o Luiz Fernando Carvalho, se não me engano. Isso. Adorei, achei lindo, mas o texto era bem Machado de Assis. Porque tem a liberdade poética, né, Sim, do autor. Tem a liberdade do diretor. Licença poética que eles chamam, né, Lu? Isso. Então, assim, depende da adaptação. Então, assim, acho importante que o candidato saiba primeiro o livro, conheça o livro, depois se ele quiser assistir ao filme, até pode, inclusive para dar uma risada, falar, puxa, que absurdo, olha só, o cara estava viajando quando fez essa cena e tal. Então, por exemplo, alguns filmes até que são bem interessantes, como cinema, porque a linguagem é outra, não tem jeito. Até para memorizar, por exemplo, sei lá, Dois Irmãos, eu li o livro e depois vi o seriado. Então, assim, é claro que eu não fui me atentar aos detalhes, o livro ficou, né, mas essa atmosfera também é importante, mas aí a anotação, isso que você está falando do livro, isso é super importante para o vestibular, né, Lu? Isso é importante, ele tem que fazer o resuminho dele. Embora existam no mercado vários resumos, várias análises, né, a gente aqui no Objetivo mesmo, a gente faz um trabalho minucioso, de tentar cercar o livro por todos os lados para os nossos alunos, mas nunca deixar de estimular a leitura. Isso que eu estava prestando atenção, quer dizer, você faz um trabalho muito específico com os alunos. E essa rapidez do vestibular, até a gente pensando que muitos não leiam, não dá tempo de ler, que tem outras coisas para estudar, vocês ajudam também com o resumo ou não adianta? Todos têm que ler? Pois é, aí que tá. Se o candidato chegar, por exemplo, em setembro, então vamos supor aí que das 9 obras da FUVEST, ele leu 5,
2024, o negócio está muito apertado em relação ao tempo, porque a gente tem que lembrar que eles não têm só os livros para ler, eles Claro. têm que estudar outras matérias. Inclusive, eu oriento os meus alunos a eles, quando eles forem fazer o roteirinho de estudo da tarde, né, ou da noite, depende do horário que ele estuda, acrescentar sempre uma matéria, livros. Não é literatura, não é português, é livros, o que significa, e tem que dedicar um tempo do dia para ler. Para ler, Todo dia. sentar e ler. Todo dia. Não é? E ler assim em doses homeopáticas algumas coisas. Por exemplo, o Claro Enigma do Drummond, que é um livro bem denso, não é? Difícil para o nosso vestibulando, assim, eu acho que é legal ler em gotas homeopáticas. Não é? Então, por exemplo, hoje eu acabei de estudar, não vou estudar mais nada, então eu vou ler um poema do Drummond. E pega e leio o poema. Ao mesmo tempo, ele está lendo outro livro, entendeu? Quer dizer, não é ficar só... Entendi. Esse aqui eu estou lendo todo dia, porque um romance, ele precisa de uma leitura fluvial. Não adianta você parar. Né? Então, você tem que dar sequência. Agora, poesia não. Lê uma poesia por dia, né? Doses homeopáticas, ok? Naquele tempinho, sabe, aqueles 5 minutos que eu não tenho nada para fazer, mas não posso perder, são 5 minutos, né? Então, pega Nossa, um o aluno poema. não pode perder nem 5 minutos, né? Não deve. Ai, Não deve. O cara que quer entrar, por exemplo, nas melhores universidades, nos cursos mais concorridos, é dedicação total mesmo, não tem jeito. Né? Então, assim, poesia lê em doses homeopáticas, não é uma poesiazinha por dia. Romance não, romance tem que começar e continuar, né? Uma leitura realmente atenta, né? E fazer todas as anotações. E se cercar de informações. E o que mais o vestibular pede? O vestibular vai pedir duas coisas. A primeira, a compreensão dos livros, e muitas vezes eles fazem relações entre as obras. Então, por exemplo, o que tem num livro e no outro também tem, ou está ao contrário, está diferente. Nossa, exemplo, que difícil. Vou te dar um exemplo. No Sagarana, do Guimarães Rosa, tem um conto que é o Conversa de Bois. Né? E os bois, eles conversam, são bois juízes, meio filósofos, é bem interessante. Aí você pega aqui no Claro Enigma do Drummond, tem um poema chamado Um Boi Vê Homens. Entendeu? Então dá para fazer a relação, né, entre esse poema e o conto do Guimarães Rosa. Então esse tipo de questão pode aparecer, normalmente aparece. Né? No último vestibular não apareceu uma coisa meio surpreendente. Mas tem assim, que uma estar relação. atento a isso. Normalmente eles fazem questões comparativas. Agora, o MEC também instituiu a literatura africana dos países de língua portuguesa, o próprio Miacouto, né? Sim. Ele entrou aí. Por que essa necessidade de... o que é que faltava? Antes, os vestibulares eram a literatura de Portugal e do Sim, Brasil. E do Brasil. Depende das universidades, por exemplo, algumas universidades no norte, nordeste, depende. Às vezes eles pedem só a literatura brasileira, nem a portuguesa. Né? O que eu acho não é obrigatório. O que eu acho um equívoco muito grande. É duro. Né? Porque é a literatura portuguesa, é a literatura brasileira, a literatura africana, é quase que tudo uma irmandade ali, né? Tudo meio costurado. Não, sem Fernando Pessoa eu não sobrevivo. Eu não sobrevivo. Sem Miacouto e Fernando Pessoa eu não sobrevivo. Entendeu? E aí, assim, a literatura africana, ela é bem interessante. E a gente percebe, por exemplo, o Miacouto, ele tem influência do Guimarães Rosa, evidente. Né? As brincadeiras que o Miacouto faz com a palavra, né? Nos ditados. Bebeu na fonte. Bebeu. E ele fala que sim. O Miacouto diz que sim. Assim como o Pepe Tela também, com o Mayombe, o Pepe Tela ele fala que ele teve influência do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, dos Elinhos do Rego, né? Da literatura brasileira. Né? E é uma outra realidade. A realidade africana, eu acho que ela é muito distante. É tão próxima da gente e ao mesmo tempo ela é muito distante, porque os nossos alunos não conhecem a realidade africana. E tem mais dificuldade? Não, assim, para leitura, o Mayombe é de uma certa maneira tranquilo para ler. O Miacouto, o Terra Sonâmbula, é mais, um pouco mais, exige um pouco mais de poeticidade do leitor, não é? Poeticidade, Lu. Que palavra linda. Poeticidade. Bom, essa aí tem que ser. Essa tem que entrar para a lista. Poeticidade. Né? Então, do Miacouto, deixa eu só pegar umas coisas que eu selecionei. Então, o Miacouto ele faz coisas que o Guimarães Rosa faz em relação a brincar com a palavra e essa questão dos ditados populares, né? Então, ele reescreve provérbios. Então, por exemplo, ele fala assim, de grão em grão o papa se enche de galinhas. Então, isso é genial. Faz uma releitura. E aí, o que acontece? Se você não tem a base, né, por exemplo, o ditado popular original, você acaba não percebendo. Uma outra coisa bem bacana que eu acho, assim, que é genial, embora seja muito duro, que ele fala assim, enterro de cego, quem tem olho,
fica sem ele. E pior que você pensar num Moçambique pós-guerra, que recém se independeu de Portugal, não é? E que tem ali toda uma luta entre os próprios moçambicanos, porque a corrupção, o racismo, não é? A miséria, o abandono das mulheres, das crianças e dos velhos é uma realidade de Moçambique que o Mia Couto vai mostrar pra gente. Sim. Então, por isso que eu falei, às vezes assim, tá tão distante da nossa realidade, porque Moçambique está lá longe, é Angola, está lá longe. Mas não, gente, é muito próximo a nós. Verdade. E aí a palavra aproxima, né, Lu? A palavra aproxima. Então, assim, acho que realmente o candidato, Mia Couto, tem que ler. Tá, eu tô fazendo propaganda para Mia Couto. Tem que ler. A gente é fã de você que não é vestibular, leia Mia Couto, que é maravilhoso. E Guimarães Rosa, né? Porque realmente tem toda uma amplitude filosófica que faz com que a gente passe realmente a refletir um pouco mais a respeito da existência. Eu não lembro onde que foi, mas alguém que falou para mim que se Guimarães Rosa tivesse escrito, sei lá, nos Estados Unidos ou outro lugar, já teria ganho o prêmio. O Nobel, você sabe que ele dizem que ele ia ser indicado para o Nobel de Literatura no ano que ele morreu. Acredito, porque de uma beleza a obra dele. Sim, e acredito que se ele não tivesse morrido naquela ocasião, né, talvez ele tivesse sido o primeiro Nobel em língua portuguesa na literatura. Agora, Lu, tem uma curiosidade. O que o livro, em termos de conhecimento, do ensinamento para o aluno, o que o livro promove? Por exemplo, sei lá, fazer um exercício de matemática promove algo dentro do aluno. E a literatura, a leitura, faz o que para o aluno? Faz tudo. É a grande diferença. Ontem eu estava vendo um vídeo, né, numa rede social de dois jovens brigando na rua, aí depois o pessoal filmando os jovens, aí apareceu um rapaz e tentou impedir a briga e tal. Bom, aí depois ele recebeu um prêmio, uma coisa assim, e ele contou uma história bonita. Ele falou que cada vez que ele fazia uma arte, a mãe dele dava como castigo para ele ler um livro. Olha, não é? Isso modificou a vida dele. É lindo isso, porque a literatura ela faz com que a gente realmente cresça como indivíduo, como ser humano. Né? Os vestibulares, eles exigem a leitura, eu acho que também porque eles querem selecionar um aluno que vá para a universidade e que saiba ler, que saiba o que quer e que saiba desenvolver. Aprende a pensar também. Aprende a pensar. Aprende a pensar. Lu, e você acha que os alunos, quer dizer, você tem dificuldade nesse mundo tão digital de fazer com que seus alunos leiam, não só pela importância de cair no vestibular, mas de ter o gosto pela leitura? Porque a leitura, ela é um vício, né? Um vício bom. Né? Que você... Dos melhores, eu diria. Eu nunca vi vício ruim. É para o mal, mas vício quando vicia é porque é bom, né? Então, ele assim, a leitura é uma coisa que você vai acostumando desde criança. Não é? O problema dos nossos jovens é que eles não leem quando crianças, eles não são estimulados. Quer dizer, existem casos, não é, em que os pais, é que nem esse que eu citei, né? A mãe dava um livro de castigo para o filho. Existem casos em que as crianças realmente leem desde pequenininhas e tal, mas a maioria não lê. Aí depois, a rede social é interessante, tá? Tem um monte de coisa bacana, mas ela desvia, né, a leitura de um livro convencional. Quando eu vou escrever, eu tenho que desligar o celular, senão eu não consigo escrever. Eu tenho que desligar tudo, televisão, nenhum barulho, eu fico num mundo completamente isolado. Isso é uma coisa, é uma concentração. E os alunos também, principalmente num pré-vestibular, precisam de muita concentração. Por isso que eu falo para eles, para você ler, você precisa de conforto físico, né? Porque se você ficar todo torto, assim, você não presta atenção. Tudo isso você fala na aula, não? Eu falo muita besteira. Eu já tive a chance também, né, Silvia? Já fez matéria com ela. Mas não tinha nada de quietude. Não tem, é isso que eu tô pensando aqui, não tinha nada de quietude. Você vai falando, bater em palma, como é que é desestressar, não é, Lu? Mas ali não tinha quietude não tem não. Mas na aula é diferente, você precisa manter o aluno atento ao que você está falando. Então, se eu for dar uma aula assim, pega o livro, sabe, faculdade, gente, né, o professor lá, aí começa a sair daí, dormiu. Entendeu? Então eu preciso acordar, tem que chamar a atenção dele para minha aula. Então a gente faz umas bobagens de vez em quando para chamar a atenção. Que não são bobagens, Lu, são estímulos maravilhosos. Mas assim, quando ele está estudando na casa dele, ou mesmo que ele fique na escola o dia inteiro, ele precisa de concentração, precisa de tranquilidade e principalmente, eu acho que o silêncio é tudo, não é, para não desviar a atenção. Eu costumo falar para eles que leitura de ponto de ônibus só serve para perder o ônibus.
Porque você não dá para você ler no ônibus, não dá. É atenção. Mas lápis. tadinha, às vezes não tem às vezes tempo o para ônibus trabalhar, demora. tem que... Mas se preocupa com outra coisa, a carteira, né, a bolsa, a mochila. Não, precisa Está no de lugar atenção. certo, né, Lu? No lugar certo, a concentração é básica. Ô, né? Lu, o que eles mais gostam de ler? Porque uns são obrigação, mas que eles... Ai, adorei esse livro. O que eles curtem Machado mais? de Assis, eles Machado curtem de Assis. muito. O Pepe Tela, eles gostaram bastante. Vamos pensar na lista desse ano. Né? O ano passado eles gostavam Fala um muito pouquinho do... dessa lista desse ano. eles gostavam muito do Jorge Amado, tal, porque é uma literatura assim mais simples, mais tranquila, mais fácil, né? Mais picante, né? Mais picante. Agora, é claro que a gente tem que insistir com eles que existem alguns livros que são simplesmente geniais. É o caso, por exemplo, de Iracema do Alencar. Iracema do Alencar é uma obra-prima. O Machado de Assis chamou Iracema de poema em prosa. Aliás, o Machado de Assis chamava o Alencar de o mestre. Né? Então, o Iracema, ele é um poema assim, ele é um romance em que eu tenho o som da poesia, eu tenho a escrita são duas cartas, né? Porque o Iracema é um romance no meio de duas cartas. As cartas funcionam como introdução e conclusão. Né? Então, eu tenho o estilo de escrita da carta, o estilo da nota de rodapé, o estilo da poesia, o som é poético, o estilo do romance, da lenda, né? Porque o Alencar chamava o Iracema de lenda e não de romance. Então, assim, você tem que convencer o aluno, muitas vezes, a que é importante ler e que o livro realmente é muito bonito. Né? Agora, o que eles realmente mais gostam, Memórias Póstumas de Brás Cubas é genial, é um livro para a tua vida. Eu acho que eu já li o Memórias Póstumas umas 8, 9 vezes. Você viu que eu falei que o Woody O Allen... Woody Allen ficou encantado com Ele Mas você viu, eu li, você me mandou o link, né? É. E eu li lá que ele leu, só porque era um livro pequeno, né? Se fosse um livro grande, ele não teria lido. Chegou por livro uma grande pessoa desanima. anônima. É. Sabe que o Memórias Póstumas, ele é um livro, assim, muito... ele tem muita intertextualidade. Aliás, uma coisa que você me perguntou, que eu ia emendar, depois eu acabei esquecendo, que a intertextualidade, ela é super importante, né? Então, tem coisas, por exemplo, de um livro X que está sendo retomado num desses livros. Um exemplo prático disso. O poema A Máquina do Mundo, do Drummond. Né? A Máquina do Mundo, de uma certa maneira, faz você voltar à Divina Comédia do Dante. Faz você voltar aos Lusíadas, porque... Se você não tem a base... Só que não dá para perceber. Se o aluno não conhece o original, ele não percebe a intertextualidade. No Machado de Assis, a gente tem muita intertextualidade. Né? E aquilo que eu te falei, tem muita filosofia. Até o final do Memórias Póstumas, né, em que o capítulo das negativas, em que ele diz, né, que ele coube a ele não comprar o pão com o suor do rosto dele. Não é? Isso é bíblico. Não é? Adão, né? Comprarás o pão com o suor do teu rosto. Não é? E o Brás Cubas está lá, eu não comprei. Ele cita, né? mas tem... Tem a base, A né? base da então, a intertextualidade é uma coisa que às vezes eles podem pedir também. Tá? Mas aí exige que você conheça um pouco mais de literatura, evidentemente. Ou melhor, de uma literatura universal, não só a nossa. Agora, voltando para o que vocês falaram, o que eles não gostam, a Cidade e as Serras. A Cidade de Acesso. A Cidade de Serras do Eça de Queiroz é um livro assim, eu costumo brincar com eles e dizer que até o Eça de Queiroz morreu antes de acabar o livro. Porque ele deixou no rascunho e tudo. Né? Mas é um livro muito bom, mas para eles assim, mais cansativo. A parte da cidade, que é Paris, é muito lenta, não anda, a história não corre. Mas o dia que ele estiver em Paris e lembrar disso, vai fazer toda a diferença na vida dele. Então, mas é uma crítica do Eça de Queiroz à cidade, porque a proposta é, elites, voltem para Portugal. Né? Saiam dessa vida burguesa, cheia de fingimentos e interesses. Volte para Portugal, invistam em Portugal. Esse é um dos propósitos da Cidade das Serras. Então, quando você chega na parte da serra, vai ligeirinho, é gostoso. Mas até chegar lá, né? Eu estava falando, por exemplo, da questão da intertextualidade, da relação de você conhecer outras coisas. Jacinto, né, que é o nome do personagem da Cidade das Serras, é um personagem mitológico. Né? Jacinto acabou, em exercícios atléticos, ele acabou sendo morto por Apolo. Né? E Apolo ficou chateado, né? Simplificando isso. Apolo ficou chateado, puxa, matei meu amigo. E aí Apolo fez com que o Jacinto renascesse na flor, que é o Jacinto. Então Apolo, isso é mitologia grega, Apolo, que simboliza a civilização, ele matou o amigo Jacinto. E ele fez o amigo Jacinto renascer na natureza. É quando você chega na Cidade das Serras. A civilização Paris está matando o Jacinto de Tormes, que é francês, mas de família portuguesa. Onde é que Jacinto de Tormes vai renascer? Quando ele vai para a serra.
quando ele vai para o campo português. Então ele renasce como a flor, né, da mitologia. Então são coisas muito interessantes, né, e a gente tenta, foi o que a Silvia perguntou, que a gente tenta fazer na aula, a gente tenta ampliar esse repertório dos nossos alunos, né? E a gente vai ter que terminar, né? Já estamos no finalzinho. Lúcia vai ter que voltar. Eu volto. Porque tem muita coisa pra gente falar. Tá bom, né? E literatura é um assunto que está acima de qualquer suspeita aqui no conteúdo, na elaboração do conteúdo do programa. Com certeza. Então, eu quero agradecer a professora Lu, que é professora de literatura do colégio e do curso Objetivo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, querida. Hora de sonhar, DJ, é com você.